Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres, dia 31 de dezembro. Gente, acabou o ano. É isso mesmo, chegamos ao fim de 2024, cheias de esperança para o que Deus vai fazer no ano de 2025. Afinal de contas, vamos entrar no ano do descanso. O que Deus tem preparado para a gente? E para que tenhamos uma comemoração daquelas, assim, cheia de alegria, cheia de vida, eu tenho comigo, como convidadas hoje, todas aquelas que enriqueceram essa série maravilhosa. Eu não nasci para isso. Pois é, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o cenário? É muita boniteza num espaço só. Como a gente conseguiu colocar tanta mulher aqui dentro? Só Deus sabe. Mas a gente não podia deixar de celebrar essa data tão icônica, né? Encerramos um ano, fomos tão enriquecidas, fomos, né, tão dirigidas. Eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer juntas para que você que nos acompanhou nessa jornada dessa série incrível pudesse ter um momento agradável, né? A gente ser ministrado, mas ao mesmo tempo participar de um bate-papo. Você que tá aí, senta no sofá com a gente, porque a gente vai conversar sobre o que essa série fez na nossa vida, né? O que falou com a gente, o que nos despertou, qual o tema que a gente mais gostou. E você vai conhecer um pouquinho do que aconteceu com a gente, né? Porque a gente às vezes está aqui produzindo para vocês, mas a gente também está sendo ministrado. Os bastidores, normalmente, a gente até falava, poxa, gravou, porque a sensação era, nos bastidores, o negócio já estava pegando fogo. Então, para começar, a gente vai compartilhar sobre temas que, assim, falaram conosco. O primeiro tema, vamos começar com você, Belinha. Ninguém mandou estar na minha direita. Vamos começar. Começa, qual foi o tema, assim, que mais falou com você? O tema que mais falou comigo foi sobre a ansiedade. Foi incrível essa série, todos os temas, cada um teve um espacinho dentro da gente, né? Mas a ansiedade me despertou muito. A pastora Natália e a pastora Rafaela trouxeram duas visões sobre a ansiedade. Uma em atitudes, você ser ansiosa em atitudes de responder, de pronta para fazer as coisas, e o ansioso no seu físico, como o testemunho da pastora Rafa. E eu comecei a me ver em ansiedade de atitudes que eu tinha, que eu tentava de prontidão de fazer, mas que geravam ansiedade dentro de mim. E aí o texto de Mateus 6, que fala... Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então aqui fala, e o texto todo vai discorrendo, o cuidado de Deus, que a gente não precisa se agitar, ficar ansioso com amanhã, com as coisas da nossa rotina, porque o Senhor está cuidando de nós. Então me trouxe essa ótica de ver, o Senhor cuida de mim, de todos os meus dias, cuida dos meus, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida de tudo, nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem que haja permissão dele. Então eu não preciso ser ansiosa, eu não preciso ficar agitada com as tribulações que aparecem, né? Eu pensando, né, pensei também nesse tema, né, nessa agitação. Hoje em dia a gente vive, né, essa ansiedade. O mundo exige da gente respostas rápidas, né, atitudes rápidas, e a gente fica nesse lugar ansioso. Né? A ansiedade é uma preocupação excessiva do futuro. Né? O que eu tenho que dar, o que eu tenho que responder. E me chamou a atenção também o versículo de Filipenses 4:6, que fala pra gente: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas em orações e graças. O lugar que a gente não precisa entrar de ansiedade, porque a gente tem a quem recorrer. Né? As nossas súplicas, as nossas necessidades, os nossos anseios, depositemos no Senhor, né? Que Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, né? Então, pensando em ansiedade, né? O contrário, né, de ansiedade, a gente entrar no lugar de descanso de Deus, né, porque Ele cuida de tudo, Ele tem cuidado de nós. E não precisamos andar ansiosos, né? Vou jogar a bola para Lelezinha. Lelezinha, qual foi o seu tema favorito? O meu foi vitimismo, pastora.
Por quê, Eu Laura? achei incrível que cada culto foi um alerta para nós como filhos de Deus, em termos de vigiarmos tudo que nós temos vivido e tudo que nós podemos viver nele. Então, para mim, o vitimismo andou muito coladinho com o meu programa da depressão, porque realmente foi uma coisa que eu lutei durante todo o meu processo. E é uma coisa que nós temos que vigiar. Né? A pastora Nicole e a pastora Carla falaram muito que o vitimismo nos paralisa. Então, eu, durante muito tempo da minha vida, permiti que a depressão fosse uma coisa que me paralisasse. E eu também, elas falaram que o vitimismo, ele culpa, né, todas as questões das pessoas, as questões da vida, por um momento que nós estamos vivendo. Então, isso foi realmente o que aconteceu também comigo. A minha inconstância, a autocomiseração, a preguiça, era tudo baseado na depressão. Eu tenho depressão, então tá tudo bem. É justificável. Justificável. Mas não é assim que o Senhor nos criou para ser e viver, né, mãe? É verdade. Então, eu vi que foi um alerta e uma chave, porque até mesmo hoje, se nós pensarmos muito bem, até quando a gente compartilha o nosso testemunho, a gente pode entrar num lugar de compartilhar com uma coisa, poxa, olha o que Deus fez, mas olhe para mim. E nós não estamos aqui para fazer com que Ele olhe para nós, mas para Ele. Então, que Ele receba a glória, né? Eu acredito que tem um pouco a ver esse finalzinho que a Lelê tá falando com o culto que falou comigo, porque eu pensei no tema carência, no sentido de que carência, a Mônica e a pastora Carla falaram, é falta. E, por eu ser melancólica, tem essa tendência de olhar para as coisas como se algo estivesse faltando. E às vezes nem tá faltando. É só a minha ótica que me impede de enxergar realmente as coisas como elas são. Mas o que ficou mais latente para mim é esse lugar que foi ministrado, de que Ele tem tudo que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. Se a gente derramar o nosso coração e colocar o nosso olhar no lugar certo, de realmente colocar o Senhor no centro como aquele que sabe exatamente do que a gente precisa, sabe como suprir cada necessidade, assim, ainda que seja uma carência real ou uma carência que os meus olhos estão impedindo de enxergar como realmente é a realidade. Ele sabe como suprir, ele sabe o que eu preciso de verdade. Ninguém, nem nada do que eu tenho ou que eu consiga alcançar, ou nenhuma pessoa vai ser, que foi muito ministrada nesse sentido, vai ser capaz de me satisfazer. E o que me chamou a atenção é porque eu não queria chorar, mas porque eu vou chorar, porque é o lugar que Deus tem pra gente. A gente não nasceu pra andar nesse lugar de falta, de carência em nenhum aspecto. Porque Ele sabe, assim, que ficou mais forte, avivou no meu coração. Eu não posso me permitir, independente de qual seja a circunstância, que como o Paulo fala, né? Eu sei estar contente, bem alimentado ou com fome. Eu sei estar satisfeito sendo suprido por outras coisas ou não. Porque eu encontrei nele esse lugar, sabe? De satisfação. E isso ficou muito latente para mim e me chamou muita atenção para o tempo inteiro a gente... Porque para mim isso é uma chavinha, né? De o tempo inteiro trazer o meu olhar para o lugar certo, enxergar as coisas exatamente como elas são, segundo a ótica dele, não como eu entendo que deveria ser, né? Deixar a nossa natureza interferir, né? Porque se a gente deixa, acaba que muitas vezes nós somos dirigidos pelo nosso filtro, né? E não pelo Senhor. É verdade. Eu estava lembrando aqui do culto que eu escolhi, né? Sobre o controle e... ouvindo até a pastora Nicole falando, eu estava me deparando naquela semana, naquele período, com muitas situações de descontrole que eu não conseguia organizar, que as outras pessoas não estavam conseguindo ajustar na vida delas. E eu me lembro exatamente de um momento em que eu estava no carro e que me veio um temor tão grande nesse lugar de você pensar que o que é tomar o controle de Deus se Ele está assentado no trono? Se Ele tem o domínio, se Ele tem todo o preparo de todas as coisas estão debaixo das mãos dEle. E me veio um temor muito grande de dizer, Senhor, eu não quero assumir o controle de nada. Eu quero que o Senhor realmente seja glorificado através da minha vida. E por muitos momentos naquela semana eu pude conversar com as pessoas e trazer a realidade desse culto. E eu sempre trazia, lembra daquele culto do controle? E antes de acontecer nos bastidores, né, mama?
ela colocou um louvor e falava ao que está sentado no trono, né? Seja o domínio, o louvor e a adoração. Então tudo volta para ele quando a gente entende que não está na nossa mão, que não está no nosso controle, né? Então verdade. veio de uma forma assim muito forte esse temor de saber que se ele está no controle, eu não preciso mais ficar, né? Amém. Me preocupar em tomar o controle, né? Você também foi controle, né, filha? Também, eu tava aqui no culto, né, nos bastidores, e ali nos bastidores o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração, porque é uma tendência da minha natureza, do meu temperamento, e eu me vi naquele momento, na minha vida, tentando ter o controle, tentando tomar as rédeas do tempo, do modo de Deus, e eu falei, cara, eu tô em pecado. Naquele dia, ali, eu comecei a me arrepender falando, Senhor, o governo é seu, eu não quero ter o governo da minha vida. E nesse momento do culto aqui, foi tão poderoso, né? Foi a pastora Fafá, a pastora Kelly ministrando, a pastora Aline, tão poderoso, e o Espírito Santo começou a ministrar sobre o descanso. E eu comecei a orar pedindo, Senhor, me surpreenda. Eu não quero mais ter o controle, eu só quero ser surpreendida. Então, eu fui muito ministrada, primeiramente. No meu texto preferido, que é Jeremias 29:11, que fala... Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Eu falei, o fim é o que eu espero, é o meu texto preferido. E por que eu tô entrando nisso? Senhor, me surpreenda. Eu só quero ser surpreendida. Então foi muito forte pra mim esse culto. E falando, pegando o gancho do que a Elo e a pastora Kelly, né, comentaram aqui sobre o controle, é engraçado porque teoricamente é um tema que também me pega, mas de todos os temas, o que primeiro me veio à memória para falar foi o tema de manipulação. Porque o controle já era algo conhecido para mim, mas a manipulação, só depois do culto que eu tive uma revelação numa nova medida do que de fato é a manipulação, que não é tão distante quanto eu imaginava que fosse, como uma pessoa que a gente considera manipuladora. Tipo, em filme, né? Aquilo é coisa de Isso, filme, é coisa de né? novela, né? Mas, na verdade, não. Tem relação, sim, com o controle, só que acaba se manifestando de uma forma sutil, porque através de uma fala até mesmo amigável, agradável, bondosa, mas ainda existe ali uma intenção que não é pura. E eu posso tentar manipular as circunstâncias, manipular as pessoas através dessa necessidade do controle do resultado e tomar as rédeas das mãos do Senhor. E eu fiquei, assim, eu me encontrei num lugar de muito temor mesmo, porque eu me vi nesse lugar de pedir misericórdia, de nunca, jamais interferir nos planos dele de alguma forma por conta de uma vírgula ou de uma palavra ou de qualquer atitude que tenha uma contaminação na minha intenção. Então, para mim, foi realmente assim o culto que me deu um estalo, sabe? De atenção, não é assim tão distante quanto você imagina, e tenha mais cautela, sim, em cada uma das suas falas, no seu olhar também, para ficar o tempo inteiro em alerta de qual é a necessidade do Senhor nas pequenas coisas, não só nas macros, né? E algo que você falou, porque esse foi um tema também que me chamou muita atenção, porque você falou que é algo, e elas falaram, né, durante o culto, que é algo que todas nós acabamos tendo que nos policiar, tendo que ser dependentes de Deus, estar alertas por causa disso, porque é muito sutil. A manipulação é algo muito sutil. E eu percebo, e a pastora Aline falou durante esse culto, falou sobre um louvor que a gente canta muito, e a igreja vibra com esse louvor que fala, teu é o domínio e a glória, teu é o reino. E quantos louvores? A própria pastora Kelly acabou de falar outro louvor que fala, e a gente canta que dele é o governo, que dele é o domínio, que dele é o reino, mas esse culto me fez parar para pensar e refletir e falar, Senhor, seu é o governo, seu é o domínio, tem sido através da minha vida. Qual é a motivação do meu coração na hora que eu vou falar alguma coisa, na hora que eu vou fazer alguma coisa? É, em primeiro lugar, colocar a sua vontade ou a minha vontade? Porque eu sei que se for a sua vontade, tudo vai ser bom. Todo o resto vai ser maravilhoso. Verdade. E eu não quero manipular, articular as coisas para que seja feito da minha maneira. Porque se não for a maneira dele, esquece. Já tá perdido. É verdade. E é engraçado
vocês falarem disso, porque realmente todos os temas eles acabam conversando, né? Eu me enxergo, eu acho que em vários assuntos. Mas, por exemplo, você estava falando dessa questão do controle, de não querer abrir mão da vontade do Senhor, e o tema que, para mim, foi algo que o Espírito Santo ministrou bastante, foi sobre impulsividade. Porque eu vejo que, assim, é uma tendência da minha natureza, que é algo que eu preciso estar sempre alerta para que eu não dê lugar para isso, e preciso estar cheia do Espírito Santo, porque se eu não estiver, é muito nítido como eu consigo observar que eu já tenho vencido isso em medidas e como o Senhor já me transformou, mas que se eu realmente não estiver cheia, a gente entra nesse lugar de novo, né? E realmente a gente não nasceu para isso, e eu vejo que a tendência da impulsividade é muito relacionada à questão do controle, da manipulação, da gente às vezes querer ser imediatistas em cumprir tarefas, na questão da proatividade. Eu me vejo às vezes como uma pessoa muito meio resoluta, assim. Tem a missão foi dada, a missão é cumprida, tem que chegar ao resultado, vamos executar, vamos fazer. Mas ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque a gente se torna grandes cumpridores de tarefa, mas não necessariamente dependentes do Espírito Santo, sabe? E aí o problema disso tudo é que a gente não só se torna independente, como a gente abre mão do que o Senhor tem para nós, que é perfeito, que é bom, que é agradável, sabe? E a gente fica com a nossa vontade, como a pastora Nicole falou, com a nossa forma de enxergar a situação. E isso realmente me acendeu um alerta, assim, me mostrou o quanto eu preciso estar atenta às minhas escolhas. A pastora Bela foi quem ministrou sobre isso, e eu lembro de um exemplo que ela falou sobre matar a formiga. E aí a gente às vezes fica tentando matar uma formiga com uma bazuca, e a gente não percebe que aquilo às vezes, ao invés de contribuir para que a gente chegue num resultado favorável para todo mundo, a gente acaba gerando uma destruição, né? E comprometendo mais do que ajudando, né? E eu fiquei pensando muito sobre prudência, porque o significado de prudência é aquele que está atento ao alcance das suas palavras e das suas atitudes, as consequências. E todas as vezes que eu entro nesse lugar de ser imediatista, eu deixo de ser prudente. Só que várias vezes o Senhor fala sobre isso, sobre a gente meditar nos conselhos, sobre a gente meditar na lei de dia e de noite, parar para processar a informação, né? Então, foi isso que falou comigo. Ela tava com medo, gente. Ela falou, eu falo muito. Eu tô com medo de eu falar muito. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Mas foi uma bênção, porque eu acho que assim, o que eu percebo dessa série, e é muito legal ouvir, né, o retorno das pessoas, é justamente aquilo que eu penso que o Espírito Santo dirigiu quando ele deu esse tema, né? Da gente trazer um lugar de despertamento, né? Um olhar para questões que podem estar minando a nossa vida com Deus, podem estar comprometendo a gente viver a abundância do que Deus tem, com sutilezas, porque a gente pode abraçar como características individuais, né? A proatividade, a timidez, né? É o lugar de eu ser uma pessoa. Eu gosto de ter as coisas organizadas, eu preciso ter as coisas de um jeito ordenado para que eu me sinta melhor. Eu não sou ansiosa, eu só estou fazendo um planejamento do futuro. E aí a gente vai dando desculpas para coisas que podem ferir a forma da gente ser livre para se relacionar com Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem, né? Igual a Elo falou. Esse tema, gente, que a gente vai entrar agora, bombou, tá? Tinha tanta gente para falar que a gente até deu uma diminuída, assim, enquanto a gente quer falar dele. Mas a primeira que vai falar é a Dani, que é o tema da solidão, que falou com muita gente. É verdade, né, pastora? E eu gostei desse tema, né? Me chamou a atenção esse tema, porque, na verdade, foi desse lugar que Deus me tirou. Né? Antes de me converter, eu era uma pessoa muito solitária e eu fazia questão disso, porque eu não queria
né, ter a troca, eu não queria me expor, eu não queria ouvir o que o outro tinha para falar ao meu respeito. Só que a Bíblia fala que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Então, quando eu me converti, eu comecei a me policiar e falei, não, eu não posso viver assim. Eu preciso me conectar, eu preciso me lançar, né? E foi isso que eu fiz, né? E esse tema falou muito ao meu coração exatamente por isso, porque nós precisamos do outro. O outro faz toda a diferença na nossa vida. O que seria de mim sem vocês? É maravilhoso ter o corpo, é maravilhoso viver em família. A Bíblia fala que o solitário vai viver em família. É uma promessa que o Senhor fez para nós. Lá no início, lá no Éden, o Senhor olhou e falou, não é bom que o homem viva só. Se o próprio Senhor chegou a essa conclusão, por que a gente vai se isolar? Né? E então eu fui me desafiando, eu fui não me respeitando, porque a verdade é essa, né? Quem está nesse lugar de solidão, não solitude, solitude é outra coisa. Assiste o culto. Nesse lugar de solidão, que você venha romper com isso. Amém. Né? Mesmo que você não tenha vontade, que você vá, que você se desafie. Mas como eu vou fazer isso? Sei lá, chega assim pra uma pessoa e fala, que linda sua bunda. E ali você começa a ter essa troca. E a igreja é um grande presente de Deus, verdade. Porque é na igreja que a gente pode, né, se exercitar, a gente pode crescer, a gente pode avançar. E é maravilhoso ser corpo de Cristo. Então hoje eu amo a igreja. Eu não gosto de viver só, né? Que fique claro. Fique claro. Então, assim, por isso me chamou muita atenção. Me chamou tanta atenção que o versículo que também é usado nesse culto foi o versículo do meu casamento. Exatamente, porque eu falei, eu preciso romper, então eu preciso valorizar o outro. Né? Amém. Então fica aí, se você não assistiu, assista. E puxando o gancho da pastora, assistindo, assim, vários que vocês iam ministrando, a gente ia se vendo, né? Eu sou isso. Até os exemplos, eu falava, meu Deus, eu sou exatamente essa pessoa, acho que Deus está falando comigo. Exatamente. Mas teve um que parece que eu fui, assim, dissecada, que foi esse da solidão, porque Deus me lembrou de onde Ele me tirou e a tendência da minha carne de ir para esse lugar de ostracismo, de se fechar, de não, exatamente como a pastora falou, de não querer me expor, de não precisar ser confrontada, de não precisar ser afiada com o irmão. Mas teve um dia que o Senhor ministrou no meu coração um texto que é Efésios 3:10, que fala assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. E quando ele ministrou desse texto, parece que acendeu uma lâmpada assim realmente dentro de mim. Porque eu entendi, se eu quero responder meu chamado, se eu entendi que eu fui chamada para algo, que o Senhor tem um propósito na minha vida, eu só posso cumprir esse propósito através da igreja. Então, não é um plano para mim, mas um plano de Deus que me insere. E foi nesse lugar de começar a reconhecer a igreja, as irmãs, e ver o valor, que eu comecei a ver o valor do outro, e eu comecei, na verdade, a ver o meu valor. Foi aqui dentro que eu falei, realmente, o Senhor conta comigo. Como a gente veio de fora, né? Então a mente era, eu não presto pra nada, o que acontecer é sorte. Então vocês estão falando, eu tô aqui segurando o choro porque eu sou muito grata à igreja. Eu não teria um propósito, eu não teria essa satisfação, essa coisa de completude, se não fosse o corpo, se não fosse uma ministração, uma ajuda que eu peço, um encorajamento que eu dou. E a gente vai aprendendo e vai sendo afiado e lapidado até um dia chegar à estatura de varão perfeito. Amém. Mas é nesse lugar mesmo que o Senhor falou comigo, que ainda tem o Salmo 133 que vocês falaram no culto, né? Que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todos nós fomos chamados para ser igreja, para ser corpo de Cristo e ser inseridos na família de Deus. Amém. E, quando você termina falando sobre a igreja, e quando eu escolhi o tema solitário, todo mundo zoou comigo. Você! Como assim? Porque eu, ao contrário da Dani e da Ângela, nunca foi uma pessoa que me senti solitária, nem escolhi pela solidão. Mas eu acho que isso é como eu vejo a gente trocando assim, que tem pessoas que escolhem, né, por esse lado. Isso pra mim ficou muito tipo, como é possível isso? Porque assim, eu amo ser igreja, eu amo estar na igreja, eu amo fazer igreja. E a gente usou o texto do melhor serem dois do que um, porque quando cai um,
Quando cai, o outro levanta. Quando um tá frio, o outro aquece. Então, assim, a gente teve um evento aqui na igreja de todo mundo e tava numa multidão de gente. E eu lembro, e eu já falei em todos os cultos, eu sempre falo da Carla. E aí eu tava aqui naquela multidão de gente, eu falei, caramba, eu não vi a Carla. E eu tava com a pastora Bela. Eu falei, cara, cadê a Carla? Ela tá lá pro meio. Eu falei, pô, vim aqui. Eu quase, né? E não via a Carla. Eu falei, cara, como ela é importante pra mim. Como ela faz diferença pra mim. Eu falo, cara, como eu amo ser igreja, é exatamente isso. E tá junto, cara, como eu me beneficio de ouvir a sua direção clara, de ver o seu bocão cantando. A Carla Falo sempre... com autoridade também, tem a gente fica disputando. O docinho, meu doce, meu sempre doce, a gente sempre se alinhando, a visão bondosa da Mônica, a excelência da Fafá, e cada um, assim, vai me completando, e eu fico, cara, como é possível alguém viver solitário? Minha irmã, você não nasceu pra ser solitária. Não tem como, eu acho que eu vejo que as pessoas acabam não enxergando ou não percebendo essa necessidade de ter um amigo mais chegado que irmão. Sim, de ter alguém aquele que vai te levantar. Às vezes por essa questão de não quero me expor, medo do que o outro vai falar, medo do que vai confrontar. Mas assim, enquanto a gente estava trocando aqui antes, eu estava falando, às vezes... Quem escolhe, assim, estar sozinho, não só por essa questão, eu acho que ela ainda não aprendeu a usufruir do benefício dessa vida no corpo. De realmente ser suprida nessa troca, né, no fluir da vida, que não tem como se você estiver sozinho. É verdade. Não existe. O cavaleiro solitário que a gente fala, não tem como. E a gente faz parte de um corpo, né? E aí tem a dependência, que foi o culto que mais chamou minha atenção, né? Que a gente não nasceu para ser independente. Amém. E que a compreensão de que só tem vida quando a gente é dependente um do outro, para mim falou muito no meu coração, né? Teve alguns exemplos, foi a Sara e a Kelly que ministraram esse culto, tiveram alguns exemplos, né, que apresentou que, de fato, assim como o Senhor nos vê como corpo e Ele como sendo cabeça, quando a gente está conectado com Ele, primeiro, dependente dEle, dependente da direção dEle, através do Espírito Santo em nós, né, diariamente, eu sempre gosto de falar isso, não é um encontro semanal, é um encontro diário com o nosso Senhor, né, através da figura do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E não só, principalmente com o Senhor, mas também nesse convívio, né? Por isso que eu acho que tem muito a ver com essa questão de você não viver o processo só, porque existe um corpo que o Senhor nos presenteou para que a gente viva em independência mútua. Né? E eu pude enxergar nesse culto de que, na verdade, pode ainda existir alguns lugares de morte na nossa vida. Né? Eu consegui enxergar, de certa forma, lugares que ainda existe morte, porque ainda existe independência. Né? Então, e se a independência, você está falando, vem na minha cabeça, a independência é uma desconexão. Exato. Né? É como se você escolhesse se desligar de Deus. Né? Porque se você depende dele, você liga a sua vida dele e ele tem como transferir para você a vida. Então, quando você desliga isso através da independência, você deixa de ser alimentado pela fonte, né? Exato. Por isso é tão lindo quando a Bíblia fala realmente do corpo, porque é onde o sangue circula. Quando existe a conexão, é onde o sangue circula. O sangue do Senhor Jesus, né, que é a causa de estarmos aqui, sermos libertas e sermos irmãs, né, umas das outras. De outra forma, a pastora Helena sempre fala isso, a gente não se conheceria. Fora alguns casos de conexão familiar, a gente tem alguns vários, inclusive. Mas a gente se conheceu na igreja, não era? A gente se conheceu na igreja. Então, fora situações realmente assim familiares que a gente tem, eu não conheceria a Kelly, não conheceria a pastora Aline, não conheceria cada uma de vocês. E a minha oração é que, apesar da minha natureza ser uma natureza de independência, né, que eu me torne cada dia mais dependente de vocês,
né, do Senhor Jesus em primeiro lugar, mas de vocês, porque os frutos são bons. Pegar esse gancho aí, né, da igreja, dos irmãos, eu tinha pensado em falar sobre comparação, né? Culto me comparar, né? Que nós não nascemos para nos comparar, né? Mas me despertou nesse culto, assim, me chamou muita atenção, porque vocês começaram a falar nesse culto sobre um lado bom da comparação, né? Quando vamos falar sobre comparação e a série Você Não Nasceu Para Isso. Então a gente fica logo esperando, né, algo negativo. E me despertou, assim, como que a comparação, quando ela tem um filtro, né, do espírito, um filtro espiritual, ela pode ser positiva. Porque é uma comparação para te impulsionar, é uma comparação que você olha para o outro e fala, poxa, olha o que Deus fez na vida dela. Referência, né? Isso, você consegue enxergar coisas que você não enxergaria se não fosse o outro, né? Porque, poxa, eu posso chegar nesse lugar, poxa, se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer no meu, né? Na minha, né? Se Deus, se ela pode ser assim, eu também posso ser assim. Se ela conseguiu isso, eu também posso conseguir isso. E eu quero ser igual a ela, né? É bom a gente ter referências, né, de pessoas humanas próximas de nós, que a gente sabe que tem problemas, que tem defeitos, que tem dificuldades e conseguem avançar, e a gente vai se pegando nisso, né? E isso me chamou muita atenção nesse culto. Falei, como é bom mesmo a gente ter pessoas próximas da gente, a gente ter a igreja, são pessoas que vão conseguir fazer a gente olhando para elas, fazer a gente avançar, né? A gente ser diferente. É verdade. E, em contrapartida, uma outra coisa que chamou muita atenção também nesse culto, que eu falei, poxa, e aí é o perigo, né, da comparação, é como que a comparação, às vezes, na maioria das vezes, ela é injusta. Porque a gente olha para o outro, mas o outro tem uma outra realidade. O outro tá num tempo completamente diferente do nosso, na maioria das vezes. É uma pessoa completamente diferente da gente. E a gente, e nesse, né, assim, essa época que a gente vive de internet, né, de mídia social, a gente acaba entrando muito nesse lugar. Vê o outro que viaja não sei quantas vezes por ano, vê o outro que sai com o marido, com a mulher, não sei quantas vezes por semana, e a gente fica se comparando, mas cada um tem uma vida, cada um tá numa realidade. E levou um tempo para conquistar também. Exato. É verdade. Você não vê a trajetória, né? Você só vê o resultado e aí você se compara, mas você tá em outro momento, você vive em outra realidade. Eu penso isso muito com relação ao corpo, né? Porque as pessoas veem aquelas pessoas mega saradas, aí você olha e você pensa, meu Deus, a situação tá difícil. Só que você trabalha de manhã à noite, aquela pessoa, o trabalho dela é malhar. Estranho seria se ela não tivesse aquele corpo, né? Diante do trabalho dela. Então é injusto a gente se colocar um peso que não é uma medida justa, né? E agora a gente tá, porque, conversando, não estava nem programado não, mas eu me lembrei, a palavra fala que Deus não se agrada da balança injusta, né? De um peso injusto. É verdade. Então não agrada a Deus a gente trazer sobre nós um peso que não é o que Deus traz, né? Não é a ótica dele. Momô e Tati, vocês escolheram o mesmo tema. Foi. E queria que vocês falassem o tema e o porquê. Foi inconstância. Porque quando vem esse tema, eu sempre penso onde eu poderia estar, ou quantas habilidades eu poderia ter se eu não tivesse sido inconstante lá atrás, né? O quanto eu poderia agregar mais para o reino, contribuir mais se eu não tivesse sido inconstante. Eu poderia hoje tocar teclado, eu poderia tocar violão, porque eu comecei isso tudo e parei. E eu fico pensando, caramba, se eu soubesse tocar isso, ia ser tão legal tocar na sala de oração. O quanto eu poderia contribuir com isso. E não só isso, quanto eu preciso ser exemplo para meus filhos, né? De não serem inconstantes. O quanto eles precisam ver que, olha, minha mãe não para, ela persevera. Eu preciso... Então isso é um exemplo que a gente também tem que deixar para eles, né? Paulo.
quando eu estava ouvindo o culto, eu até mandei mensagem para a pastora Carla no dia e eu falei, eu nunca tinha parado para pensar em inconstância da forma que ela leu o significado. A inconstância, ela é sinônimo de infidelidade. E muitas vezes a gente estabelece metas e objetivos na nossa vida e começa a ser infiel com nós mesmos. Na verdade, a gente começa a entrar num lugar de instabilidade, não consegue cumprir aquilo que a gente se comprometeu a cumprir. E, na verdade, o oposto disso é a gente viver o processo de Deus. Porque o processo fala de constância, fala de decisão, fala de dedicação, fala de perseverança. E tudo isso ela resumiu no final, num texto que eu queria ler, que está em Salmos 119, versículo 112, diz: inclinei o meu coração a executar os teus estatutos sempre, até o fim. E fala da gente executar tudo que Deus tem falado com a gente e ir até o fim em todas as coisas. E muitas vezes chega o fim de ano, a gente pensa, poxa, quantas metas eu estabeleci no início do ano e não consegui finalizar. Ou quantas metas, sim, eu cheguei e concluí. E somos gratos por isso, mas a gente entrar num lugar de processo e perseverança e ir até o fim em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Uma coisa muito legal que foi, a pastora Amanda falou, né? Crie metas possíveis, né? Como isso é importante, né? Pra gente não criar uma coisa que a gente não vai conseguir cumprir E vai se e vai se frustrar naquilo, né? Então, crie metas possíveis. É muito legal, assim, como que as coisas vão se conectando e se ligando, né? Porque o culto que mais falou comigo, e tem a ver também com tudo que eu vivo com as pessoas e tal, foi o de mente passiva. E você estava falando dessa coisa, né, que a pastora trouxe no culto, de inconstância, né, de metas. E a gente está num tempo propício, né? A gente está virando o ano, feliz ano novo, meninas. E eu tava assim, ouvindo vocês, e várias vezes eu segurei aqui porque eu não pode chorar, né? Porque eu fiquei olhando assim, olha o que o Senhor trouxe pra gente em 2024, olha quantas riquezas, né? Realmente eu não nasci para nenhuma dessas coisas, né? Nenhuma de nós nasceu, né? Nós não precisamos viver assim, nós nem devemos viver assim, né? Mas se a minha mente baixar a guarda e eu não pensar no que diz o Senhor, olha quantos compartilhamentos, olha quantas ministrações, testemunhos. Nós não estamos mais no mesmo lugar, nós avançamos. Né? Olha o tesouro disponível e nós podemos agora viver para o que nascemos. Né? Para tudo o que o Senhor nos dispôs e compartilhou conosco através de cada uma aqui. E agradecer muito a pastora Aline por ter sido sensível ao Espírito de Deus e ter trazido isso para nós. E fico pensando assim, o quanto que realmente eu quero tomar à disposição de não ter uma mente passiva no sentido dela ficar rendida ao que não é verdade. Eu não quero que a minha mente seja passiva para tudo que é falso, que é enganoso, mas pelo contrário, eu quero que a minha mente esteja completamente conduzida por cada uma das verdades eternas, porque é isso que está reservado para nós. Né? Então esse culto falou muito comigo, porque eu quero muito viver e quero ver as pessoas próximas de mim vivendo exatamente isso e tem tudo para isso, né? O texto que falou muito comigo nesse tempo, ouvindo sobre mente passiva, foi Isaías 55, 8, 9, que fala assim, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. Porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, diz o Senhor, e os meus pensamentos mais altos que os seus. Coisa mais linda, né? Mais lindo. Eu tinha anotado uma série de textos, porque, assim, de verdade, ao contrário de vocês não, igual a Kelly, porque vocês não estavam nos bastidores, a Kelly não conseguia se decidir qual era o tema que ela queria falar. Eu tava na mesma, mas como eu tava aqui só de Cicerone, eu tava me dando o direito de ficar na mesma, né? Mas, assim, em todos os temas, na verdade, eu via o Espírito Santo nos conduzindo a esse lugar de alargar as nossas medidas, né? De abrir os nossos olhos, de nos levar a um lugar mais profundo mesmo, né? Porque às vezes a gente vai vivendo a fé superficialmente e isso impede a gente de experimentar as profundezas que o Senhor tem pra gente, né? O amor dele é muito alto, é grande, é profundo e a gente pode vivê-lo na sua plenitude se guardarmos todos esses mandamentos, né, esses ensinos que Ele nos deu pela sua graça, bondade e misericórdia. Um dos textos que eu anotei
Tá lá em Salmos que fala assim, Deus fala, eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás e te guiarei com os meus próprios olhos. Então o Senhor, Ele vai guiar a gente, Ele vai olhar para as nossas vidas, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar. E isso mostra a natureza do nosso Deus, né? Eu queria encerrar esse nosso ano realmente agradecendo ao Senhor, porque até que Ele nos tem ajudado, Ele tem nos instruído, Ele tem se preocupado, né, em nos instruir, Ele tem se preocupado em ser esse que nos ensina através do seu Espírito. Ele tem nos guiado e nos olhado. Isso fala de estar próximo, né? A gente enxerga aquilo que está perto. Então, eu queria agradecer a cada uma de vocês, porque certamente esses compartilhamentos foram muito mais ricos porque estávamos juntas. Agradecer a vocês pelo toparem o desafio. Quantas vezes eu falava, gente, o tema é esse. Sério? Mas eu vou falar o quê, mama? O Espírito Santo vai falar com você. E quantas portas foram abertas, né? Quantas cadeias foram destravadas. Eu quero dar honra a vocês por isso, porque cada elogio que eu recebo, né? Cada pessoa que me procura. Ontem eu tive uma reunião, várias mulheres vieram falar, pastora, não acaba com essa série não, tá sendo tão bom. Aí uma foi tão engraçada que ela falou assim, só tem um problema, cada culto eu descubro que eu tenho um monte de problemas. Mas eu sempre vejo como, todas as vezes que Deus traz um alinhamento, para mim eu vejo como uma oportunidade, né? Uma oportunidade que o meu pai tá me dando de eu me tornar mais parecida com ele, né? De eu rejeitar o meu mau caminho, de eu me colocar num lugar de humildade, de reconhecer que eu preciso dele. É verdade. E a partir desse lugar eu consegui dar passos em direção a me tornar semelhante ao meu pai, poder representá-lo de maneira digna. Então eu queria agradecer vocês. Agradecer a você que nos assistiu, nos acompanhou durante todo esse ano. Pedir que o Senhor já prepare o seu coração que está aí do outro lado, né? E o nosso para a direção que Ele tem para nós nesse próximo ano. E eu queria fazer algo especial, né? Nessa celebração de término de um ciclo, início de um novo. E eu gosto sempre de salmodiar o Senhor, porque eu penso que nos salmos a gente tem a oportunidade de dar ao Senhor a devida glória, honra, colocá-lo no centro, né? E reverenciá-lo na medida da grandeza de quem Ele é, né? E a gente não vai achar esse salmo na Bíblia, porque é um salmo que eu escrevi esses dias, que eu estava contemplando a bondade de Deus. E eu quero encerrar esse ano com vocês e com quem nos assiste, compartilhando esse louvor. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Eu anunciarei as tuas obras maravilhosas. Eu ficarei feliz e me regozijarei em ti, meu Senhor. Eu cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Te elogiarei e reconhecerei a ti com todo o meu coração. Reconhecerei ao Senhor em todos os meus caminhos com toda a força e intenção de coração. Pois a tua bondade e misericórdia me cercam por detrás e por diante. Eu sou beneficiada por teu amor fiel em todo o tempo. A quem eu dedicarei a minha vida? Quem mais seria digno da minha devoção? O Senhor é grande, poderoso em todos os seus feitos. O Senhor é forte, Ele é a fortaleza que sustenta a minha salvação. A quem eu temerei, a quem eu renderei a minha gratidão? Ao Senhor, o Todo-Poderoso, que carrega a plenitude de todas as coisas em si mesmo. Ele, que com uma palavra cria todas as coisas. Para onde eu olharei no momento da minha angústia, senão para o Senhor? A rocha da minha salvação é estabilidade para minha alma e fundamento
para minha fé. Ó Senhor, Tu és a minha esperança. Somente em Ti eu confio. E em todo tempo eu renderei graças a Ti, pois Tu és quem Tu és. O grande eu sou. E é isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Um feliz ano novo. E que 2025 as revelações e a profundidade da manifestação do Senhor na sua vida seja abundante, seja muito maior do que você pode pedir ou imaginar, né? Como a Elô falou, que o Senhor te surpreenda. Esse ano Ele é um Deus de grandes surpresas, mas a gente pode confiar que as suas surpresas são para nossa vida, né? Para nos dar o fim que a gente deseja. Então, que 2025, né? Eu quero terminar profetizando um 2025 repleto da presença de Deus. Que o Senhor possa gerar temor e tremor no seu coração. E que esse temor, que é o princípio da sabedoria, te sustente durante todo esse próximo ano. E que você possa ser luz dele e sal dele em todo tempo, na sua casa, para os seus amados e queridos e para todo lugar que Ele te enviar. Você assuma esse lugar de ser porta-voz das boas novas, anunciadora do poder que há no sangue de Jesus para transformar, para curar, para libertar e para trazer esperança ao perdido e ao aflito. É isso, meninas. Muito obrigada. Até o ano que vem, né? Tem mais. Não sei o que tem, mas tem. Deus já sabe, a gente espero poder contar com vocês. Amém. Obrigada, gente. Vamos dar tchau. Tchau. É daqui a pouco.